Ei, gente, bom dia. Tô sumida, né? Mas por uma boa causa. Tô preparando um material super legal. E eu vou fazer hoje de manhã a continuação do polvo. Eu vou deixar salva para quem não conseguir ver agora de manhã. Já vou deixar salva aqui nos destaques. E a gente vai fazendo junto. E eu tô pensando hoje em fazer 2 conteúdos. Agora de manhã a gente fazer o polvo e mais de tarde a gente fazer cactos. O que vocês acham? E aí, só lembrando, gente, o polvo é do livro Oceano Perdido e eu tô colorindo ele inteiro com a linha Eco da Faber-Castell, que é aquela caixa grandona com 60 lápis. Então, já pode ir separando o material que já tem aqui. Gente, a parte que a gente vai fazer hoje do polvo são esses corais aqui, ó. Já fiz de um lado e a gente vai fazer junto o outro lado, olha só. Vai ficar desse jeito. E aí eu vou mostrar quais os lápis que a gente vai usar para fazer esse coral. Coloquei aqui do lado para mostrar. Como eu disse, a gente vai usar a linha Eco da Faber-Castell. E a gente vai usar essa combinação de cores, verde e laranja. Dentro dessa combinação, nós vamos usar esses tons. Então, a gente vai usar o lápis verde, verde folha, verde claro, salmão, laranja e o ocre alaranjado. Vou deixar os nomes aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar primeiro pelos meus tons verdes. Eu vou deixar de lado o alaranjado. E eu gosto sempre de definir onde cada cor vai ficar. Primeiro passar o verde, depois o verde folha, e depois o verde claro, e depois entrar com as outras cores complementando. Então, vou começar pelo meu verde, que é o meu tom mais escuro. Então, olha só, eu vou definir aonde cada tom vai ficar primeiro. Então, por exemplo, eu venho aqui e aleatoriamente, viu, gente? Eu observo primeiro o desenho, entendo aonde que eu quero os tons mais escuros, e depois eu vou aplicando a cor. Por exemplo, aqui, esse coral tá bem atrás dos outros. Então, eu vou fazer uma raiz, vamos dizer assim, nele, mais escura, para dar um pouquinho de sombra. Então, com lápis bem levinho, viu, gente? Esfumando, porque a gente quer aplicar aqui degradê em quase todos. Então, olha só. Eu esfumo a cor e depois eu venho na raiz reforçando a cor que eu quero, mas de forma bem levinha. Repara que a minha ponta não tá uma ponta tão fina assim, para não marcar o desenho. E aí eu venho aplicando. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou aplicar o verde escuro para depois entrar com os outros tons. Vou fazer um pouquinho mais nesse daqui. Então, tá vendo? Eu vou criando uma sobreposição. Vou dando esse efeito de sombra neles para um ficar por cima do outro. E eu faço isso com cores. Eu aplico primeiro as minhas cores mais escuras. Aqui, nos que estão mais para trás. Ó. Bem levinho. Porque eu vou entrar com outras cores. Depois eu venho reforçando, ó. E reforçando, criando camadas, tá, gente? Eu não reforço colocando pressão no lápis, não. Eu vou passando várias vezes até a cor ficar um pouquinho mais forte, olha só. Então, olha só, gente, mostrando de pertinho para vocês verem. Eu apliquei primeiro o meu verde escuro em todo o desenho, olha. Aqui eu vou intercalar alguns tons, todos que são para trás, ó. Eu coloquei uma raiz um pouquinho mais marcada do tom verde, ó. Vou botar aqui, porque eu acho que assim vai dar para vocês verem melhor a cor. Aí, ó, como que ficou. Agora eu vou entrar com o meu segundo tom de verde, que é o verde folha. E, gente, com o verde folha é o mesmo processo.
A gente vai aplicar ele no desenho inteiro para depois entrar com as outras cores. Então, olha só, onde eu coloquei a raiz mais escura, eu vou mesclar essa cor com o verde folha para criar um degradê. Então, olha só, vou aplicar aqui, por exemplo, nesse. Vou deixar ainda um restinho, não vou preencher ele todo não, porque eu quero entrar com o verde mais claro ainda. E aí eu aproveito que eu tô vindo com uma cor mais clara e ainda vou misturando. Vou até lá no meu tom mais escuro de verde, ó. Tá vendo? Eu misturo desde aqui de baixo para ir preenchendo os branquinhos e essa ficar uma transição suave de cor, não ficar tão marcada assim. Olha só. E vai aplicar isso no desenho inteiro. Eu acho que aplicando as cores assim, gente, de forma separada, cada hora uma, quando a gente tem um conjunto e a gente quer fazer ele todo no mesmo tom, eu acho que facilita. Eu acho que fica mais fácil de visualizar e de você definir aonde vai cada cor, sabe? Que aí você vai ter uma visão geral de tudo e aí você fala assim, nossa, aqui precisa um pouquinho mais de verde. E aí vai aplicando, sabe? Pronto, gente, passei o segundo tom de verde em tudo. Então entendam que ele entra complementando o meu verde escuro, olha só. Vou dar um zoom bem forte aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu passei o meu tom de verde escuro, ó. E aí eu crio o degradê com o meu segundo tom de verde. Em cada parte do desenho, ó, onde eu coloquei. Aqui eu vou deixar alguns intercalados, porque eu ainda vou entrar com o meu tom de verde mais claro. Então a primeira coisa que eu faço é aplicar todos os tons de verde, ó. Então ficou assim com o verde folha. Agora eu vou aplicar o verde claro. Então vamos lá, gente. Eu vou começar aqui junto e depois eu coloco ele um pouquinho mais acelerado. Então olha só, por exemplo aqui. Aqui eu já passei os meus dois tons de verde, eu venho com o meu verde mais claro, finalizando. E aí, esse verde claro que ele finaliza, ele funciona também como um blender das cores. Eu entro e eu misturo o desenho inteiro, o colorido inteiro, olha só, todas as cores. Eu venho preenchendo esses branquinhos. E isso de forma bem levinha, tá, gente? Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou até o final. Eu não passo só na beiradinha que tá em branco, não. Eu entro preenchendo todo e misturando bem as cores e os tons de verde, ó. Complementando mesmo. Aqui eu vou deixar no final, porque eu ainda vou entrar com meus outros tons, né? Que são os tons de laranja, que é da combinação que a gente definiu. Ele entra como um toque final, gente. Gente, uma coisa que eu lembrei antes de eu terminar, porque eu sei que nem todo mundo tem esse desenho. E aí uma coisa legal é o seguinte, você pode usar essa combinação de cor em qualquer desenho que você tiver. O legal do que eu ensino aqui nos stories é você pegar a técnica, seja do degradê, seja da transição de cor, seja de mesclar as cores, fazer uma hora um mais escuro, outra hora outro mais claro, e aí você aplicar no desenho que você tiver. Então essa combinação de cor você faz com que você tiver em casa. Até no cactus dá pra você aplicar essa transição de cor que a gente vai fazer aqui, tá? Então não fiquem presos ao desenho se você não tiver. Então, olha, mostrando aqui de cima para vocês compararem. Aqui eu já apliquei os meus 3 tons de verde, ó. O escuro, o folha e o claro. Mas eu ainda não apliquei os tons de laranja. Então, olha só como que ficou. E agora a gente vai entrar com os tons de laranja para dar esse efeito aqui. Então, só mostrando de cima mesmo para vocês verem como que tá ficando. Olha só, gente, é o que eu falo. Feito isso, fica muito mais fácil de eu visualizar onde eu vou aplicar os meus tons de laranja.
onde eu vou mesclar essas cores, entendeu? Se eu não tenho os tons de verde e fico fazendo um por um, já que eu quero fazer um conjunto todo na mesma tonalidade, fazer parte por parte fica muito mais fácil. Agora eu vou fazer mesmo esquema. Eu vou começar com o meu tom de salmão e depois eu vou entrar com esses outros 2 tons de laranja que são bem próximos. Então, olha só, gente, eu vou escolhendo de forma aleatória pontos onde eu vou entrar com a minha cor salmão. Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui, nessa parte, ó. Aqui que tem uma parte maior, eu vou fazer ele bem mesclado. Eu vou fazer, tipo, uma parte aqui, outra eu vou deixar em branco. Aí vou passar aqui mais um pouquinho, vou deixar em branco, porque eu ainda vou misturar com o tom alaranjado. Então, por exemplo, aqui eu vou fazer de cima pra baixo, porque eu vou no meio passar o outro tom, ó. Vou aplicando assim. Então, de forma bem aleatória, gente, ele é o toque final. Ele é o que vai dar a cor pro coral. O coral normalmente é todo colorido, né? Mas aqui, eu optei por fazer um tom só, porque o nosso foco de cor tá no polvo e não aqui, né? Mas pra ele não ficar tão apagadinho, eu fiz essa combinação de cor que é super harmônica, esses tons. Então eu coloquei eles pra não ficar tudo tão verde. Então olha só, gente, apliquei o salmão. Agora eu vou pegar o laranja ocre e eu vou criando efeitos, olha só. Eu vou misturando as cores, vou misturar aqui, olha. Ele entra dando esse toque final, ajudando nessa transição de cor. Olha a diferença que faz. E aí é bem de levinho, gente. Quase nada mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer uma transição inteira dele. E depois eu vou vir com o laranja escuro. Tá vendo? Pra mesclar bem as cores e não ficar tudo todo verde ou todo colorido. Ó. Depois com laranja escuro eu só dou os meus pontos de sombra, olha só. Então aqui eu passei aquele salmão, ó. Agora eu vou misturar ele com esse tom de laranja ocre, ó. Aí dando um efeito. Então, olha só, gente, prontinho. Lembrando nesse caso, a gente tá fazendo tudo bem simétrico. Então, da mesma forma que eu fiz de um lado, eu fiz de outro. E aí, mostrando aqui pra vocês, ó, o laranja escuro, eu coloquei ele só de detalhe. Por exemplo, aqui no cantinho, aqui pra fazer essa transição aqui de cor, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, feito isso e isso, vamos fazer esse daqui. Com a mesma técnica e exatamente as mesmas cores. E aí, eu tô puxando o fundo, nos destaques já tem como que eu faço esse fundo. E eu vou passando ele suave, ó. Tá vendo? O azul, aqueles tons de azul. E a gente vai finalizando o desenho.